Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que um vídeo de ASMR tem a ver com esse livro aqui, que fala sobre violência e violência na arte. Será que a ASMR tem a ver com violência? Não sei, vamos ver o vídeo, vai passar a vinheta aí, vejam o vídeo para entender. E um aviso, esse aqui não é um vídeo de ASMR, beleza? Esse é um vídeo analisando e levando a sério demais um vídeo de ASMR, beleza? Bom, como vocês viram aí na apresentação, é, eu vou começar falando primeiro sobre o que é a ASMR. Então eu falei o que um vídeo de ASMR tem a ver com violência, mas se vocês não souberem o que é a ASMR, não adianta nada, né? Então, a ASMR é uma sigla mesmo, se escreve assim, é um tipo de vídeo que tem bastante aqui no YouTube, é, que é, o objetivo principal dele é fazer você. Parece meio estranho quando eu vou falar, mas é fazer você ficar arrepiado. Então, por exemplo, tem vários vídeos de pessoas gravando vídeos de ASMR que elas estão falando com a câmera e elas usam um microfone super bom que pega todos os sons. Então, a partir de alguns sons que elas fazem, algumas coisas que elas falam, se falar sussurrando, se falar algumas palavras específicas ou fazer alguns sons com a boca, na maioria desses vídeos você consegue sentir tipo a sua cabeça arrepiando, como se você estivesse, sei lá, recebendo um cafuné ou alguma coisa assim. E no vídeo de hoje eu vou mostrar então o que esse livro aqui, que chama Literatura, Violência e Melancolia, não sei se está dando para ver bem, do professor Jaime Ginsburg, que é da USP, que é um professor incrível, assim, um pesquisador dos mais respeitados hoje em dia sobre literatura. É um livro dele, é um livro que ele publicou em 2007, se eu não me engano, tá aqui, mas enfim, acho que sim. E é basicamente um roteirinho um pouco mais simplificado e resumido sobre o que ele entende que são os jeitos que a gente pode pesquisar e escrever sobre cenas de violência, sobre momentos de violência na literatura, e ele fala um pouco de cinema também. E ele põe um pouco das ideias dele aqui, baseado sempre em estudos de outras pessoas que estudam muito sobre esse assunto da violência, sobre o assunto da literatura, sobre cinema. E tem um livro dele que é bem maior, esse livro aqui é pequeno, dá pra vocês verem. Tem um livro dele que é bem maior, que chama Crítica em Tempos de Violência, que ele fala com muito mais calma e com muito mais detalhe sobre esse jeito de olhar a literatura, analisando momentos de violência e cenas de violência nos livros, e talvez ele fale de cinema também. Eu não comprei esse outro livro ainda, mas eu quero bastante, porque parece bem interessante. E eu vou pegar aqui um momento específico, eu não vou falar sobre o livro inteiro, eu vou pegar só um momento específico desse livro, eu vou ler aqui com vocês. É a página 23, 24, é nessa que eu tô olhando o roteiro aqui do lado. Página 23. Ele está falando um pouco sobre a realidade de hoje em dia, apesar do livro ter sido escrito em 2007, né, já era bem parecida a realidade com hoje em dia. Ainda não tinha tanta internet forte, mas eu acho que dá para trazer para hoje. E como que a realidade de hoje em dia faz a gente ver situações de violência, ouvir situações de violência no jornal, ou pode ser em um filme mesmo, em um livro e tal, e faz a gente ficar insensibilizado. Por que a gente fica insensibilizado? Por que às vezes a gente vê uma cena de violência e não sente que tem uma pessoa morrendo na nossa frente, a gente não sente essa dor, esse incômodo? Às vezes a gente sente, mas nem sempre. A gente não. É difícil você ver uma pessoa que veja, por exemplo, Datena, e em toda a matéria do Datena a pessoa fique mal, fique se sentindo mal. Como que pode ter gente fazendo isso no mundo lá dentro? Ela pode até falar, mas existe uma certa insensibilização só de assistir esses programas, por exemplo, né? Então ele fala aqui sobre isso, o Jaime. Ele fala: se, numa hipótese amarga, nossa percepção registrasse de modo completo ao longo de nossa vida todas as imagens de violência de que tem notícia, e o aparelho psíquico se visse obrigado a reagir uma a uma com empatia intensa, não há dúvida de que ele se arriscaria a ser levado ao colapso. Então, se o nosso aparelho psíquico, se a nossa cabeça, fosse reagir com empatia,
sentir aquele sofrimento de quem sofreu a violência para cada cena de violência que a gente vê na vida, não só na arte, em tudo, a gente não ia aguentar, a gente provavelmente ia entrar em colapso. O mundo em que vivemos está constituído de tal modo que apresenta um ritmo de estímulos de violência, estímulos violentos, capaz de gerar níveis monumentais de estresse, ansiedade e insegurança. Reações sensíveis, baseadas em empatia, na escala da intensidade da presença contemporânea de imagens de violência, poderiam levar a dificuldades. Então é justamente isso. Se a gente fosse chorar por cada cena de violência que a gente visse, a gente não ia parar de chorar o dia inteiro, todos os dias da vida. E aí ele completa. O sistema funciona de modo que é esperado que o público, em geral, reaja como se tivesse sedado. Essa apatia, e aí ele dá uma opinião dele. Essa apatia é péssima, é uma desumanização, é uma amoralidade. Porém, ela é evidentemente eficiente em um campo de excesso de estímulos nervosos. Então, o que ele está falando? Ele tá bem explicadinho, mas ele está falando justamente isso. Se a gente fosse chorar para cada cena de violência que a gente visse, a gente não ia conseguir aguentar. Não ia ser sustentável. E por isso a gente tem essa tendência, né? O sistema cria essa tendência na gente de reagir de forma como se a gente tivesse dopado, sem perceber o que está acontecendo de violento. E aí ele continua, na página 24 agora. Nesse sentido, ganha enorme interesse o estudo da literatura. E aí eu estendo para a arte também. Mas eu acho que tem uma coisa bem especial da literatura nesse sentido. A leitura de textos literários, sabemos há muito tempo, é capaz de romper com percepções automatizadas da realidade. Se estamos habituados a ver as coisas de modo pautado por parâmetros opressores em razão das circunstâncias hostis, a leitura pode deslocar os modos de percepção. Shklovsky, que é um teórico da literatura, Shklovsky elaborou o conceito de estranhamento, segundo o qual os objetos do cotidiano, no contexto textual da poesia poético, ganham nova configuração. E eu acho que a gente percebe isso mesmo. Isso que ele está falando da literatura ser um jeito da gente desautomatizar a realidade. Então a gente está vivendo daquele jeito, trabalhando pra caramba, aí chega tal horário, você vai lá ver uma aula da faculdade, aí chega tal hora, você dorme sempre, todo dia no mesmo horário, ou todo dia na mesma faixa de horário. E de repente, se você pega um livro que, por exemplo, fala sobre a dor de um personagem que perde o pai, e o livro é sobre isso, talvez você lendo aquilo, você entre tanto na pele do personagem que isso te desperta um sentimento, por exemplo, de dor, porque você pode ter perdido seu pai, só que você entrou nessa rotina automática de não pensar, você escondeu isso, você jogou isso para baixo do tapete. Então, quando você lê um livro, isso traz aquele sentimento de volta para você. Ele te tira de um jeito automático de ver a vida, que pode ser, por exemplo, baseado na rotina de trabalho, estudar. Então, nesse sentido que ele fala que a literatura, ela desautomatiza a vida. Então, quando você vê uma cena de violência num livro, uma cena de assassinato, que seja, isso tem uma chance maior, se você está prestando atenção na leitura, de você sair dessa lógica de ver cenas de violência e ficar dopado, porque quer queira, quer não, a TV faz parte da nossa rotina. Então, se você está lá nessa rotina louca de trabalho, faculdade, e você vê uma cena de assassinato num jornal, não necessariamente isso vai te sensibilizar, porque os jornais estão mostrando isso o tempo inteiro. Agora, quando você chega e pega um livro no seu tempo livre, no seu tempo de divertimento, ou no seu tempo de reflexão, um livro te joga isso na sua cara, ou um quadro, enfim, qualquer forma de arte, existe uma chance muito maior de você sair dessa realidade sedada, dopada. Mas, o que isso tem a ver com a ASMR, certo? Tipo, eu tô falando aqui, o que isso tem a ver com esse tipo de vídeo que a intenção é só deixar você se sentindo bem? Eu não tô moscando, eu não tô fazendo... eu tô tentando juntar os dois nesse último aspecto que eu tô falando. Esse vídeo específico que eu vou mostrar pra vocês, que é o vídeo de um canal que chama ASMR Gibi, ou ASMR Gibi, Gibi,
que é uma moça incrível, ela tem umas ideias muito engraçadas de vídeo. Ele é um vídeo muito engraçado. Ele é um vídeo que tem essa ideia também de dar uns arrepios no cérebro e tal. E é pra você se sentir bem, mas é um vídeo muito engraçado. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Eu vou ver o vídeo aqui um pouquinho, umas partes junto com vocês. E vocês vão ver por que esse vídeo é muito engraçado. E aí a gente vai ver no final o que ser engraçado tem a ver com esse negócio, com tudo isso que o Jaime falou sobre a violência e sobre a literatura. Beleza? Então vamos lá ver o vídeo. Eu vou pegar meu notebook, gente, já volto. E agora eu vou ver junto com vocês um pouco desse vídeo, tá? O vídeo tá em inglês, enfim, ele é todo em inglês. Infelizmente, pra quem não manja muito de inglês, é um pouco difícil de ver. Mas eu vou mostrar pra vocês a primeira cena, certo? Aqui. A primeira cena... Aí tem um print na tela agora, nesse momento, da primeira cena desse vídeo, que é a Gibi, que é essa moça que tem um canal, atuando, né? Esse vídeo todo ela tá atuando, não é um vídeo, não é um vlog nem nada. Ela atuando fingindo que tá falando no telefone com uma pessoa. E aí, o que ela tá falando? Ela tá falando pra pessoa instruções detalhadas e passo a passo para a pessoa conseguir colocar o sapato. Então ela fala coisas como não, você tem que pegar o seu pé, essa coisa que está aqui embaixo, apontando qual era o pé, e pôr dentro do sapato, não do lado do sapato, dentro, no buraco que tem no sapato, você tem que pegar seu pé e pôr. E só para vocês terem uma ideia, então, qual que é o clima do vídeo? O clima do vídeo, a ideia do vídeo inteiro, e por isso que eu acho que é muito engraçado, eu acho que depende do humor de cada um, mas eu acho muito engraçado. A ideia do vídeo inteiro é ela dando instruções muito detalhadas e com muitos passos, explicando ponto a ponto de como você passar hidratante na sua mão. Então, essa é a ideia. A graça é que ela está dando instruções muito detalhadas para fazer uma coisa super besta, que qualquer um conseguiria fazer, certo? É o que a gente pensaria. E por isso que eu quero dizer que a Gibi, esse vídeo, de uma forma ainda mais clara do que qualquer contato que a gente possa ter com violência, ela faz esse processo da gente desautomatizar a realidade. Então, se você assiste esse vídeo prestando atenção, você vai ver que várias coisas que você nunca pensaria que talvez precisasse de uma instrução para fazer, de um guiazinho para fazer, ela tá dando instruções. Então, eu me peguei em muitos momentos desse vídeo pensando, tendo brisas assim, pensando em coisas que eu nunca pensaria, porque eu só tomo as coisas pelo jeito que elas são em alguns casos. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso nesse próximo momento do vídeo que eu vou pular aqui. Gente, antes de vocês verem essa minha explicação melhor sobre esse processo que eu tô falando, que ela começa, né, de desautomatizar a realidade, os efeitos que isso tem. Então, tipo assim, a literatura, quando mostra uma cena de violência, ela tem o efeito de desautomatizar o jeito que a gente vê a violência. Então, de acordo com Jaime Ginsburg. Então, quando a gente lê uma cena de violência, a gente sai daquele estado dopado em que tudo que é violento parece que é só mais uma coisa do dia a dia pra gente, e a gente presta atenção no nível de violência daquilo. Esse vídeo, além dele tirar a gente do modo automático, digamos assim, para fazer coisas simples do dia a dia, tipo passar um hidratante na mão ou pôr um sapato, além desse jeito mais claro, assim, que ele ajuda a desautomatizar a realidade, ele produz também, quando você presta atenção, uma desautomatização no jeito que a gente vê a língua e a comunicação entre as pessoas. E eu vou falar por quê. Então, aí ela está explicando o que ela vai ensinar a gente a fazer. Então é como se fosse um grande curso. Vou pausar aqui. Pausei no 4.8. É como se fosse um grande curso que ela ia dar para quem está assistindo de como passar hidratante. Então nessa vibe dela de fazer uma situação engraçada, né? Nessa vibe dela de dar orientações com mínimos detalhes sobre coisas simples. Ela está explicando que ela vai ensinar então a passar hidratante, e ela falou uma coisa que é muito legal, que se você volta aí vai ter um print na tela,
do minuto 4 e 5 segundos, mais ou menos, ela tá mostrando várias embalagens diferentes de hidratante. E ela fala assim, eu vou te ensinar a usar hidratante. E aí ela tá segurando uma das embalagens. E aí ela fala, mas se eu te ensinar a usar esse aqui, eu quero que você saiba também que você pode usar esse outro, pega outra embalagem, esse outro, pega outra embalagem. Ela pega então essas diferentes embalagens de hidratantes e ela deixa uma coisa muito clara pra gente, uma coisa que a gente não pensa muito, que é o jeito que a gente usa a nossa língua. Então, não sei se vocês já entraram nessa brisa, mas se vocês forem pensar, acontece isso, pode acontecer isso numa cabeça de uma pessoa que está aprendendo uma língua estrangeira. Ela ouve a palavra hidratante, mas ela não sabe se hidratante é só aquele que a pessoa está mostrando, aquela embalagem, ou se hidratante são todas as coisas que se parecem com aquela embalagem, sabe? Então, por exemplo, a gente tem um tipo muito específico de cadeira, que é a cadeira de balanço. Uma cadeira de balanço. É um tipo muito específico de cadeira, certo? Só que ela ainda é uma cadeira. Então, ela faz parte desse universo das cadeiras, mas ela ainda é uma coisa diferente. Então, se eu falo só cadeira para alguém que fala português, ela nunca vai imaginar logo de cara uma cadeira de balanço. Provavelmente ela vai imaginar uma cadeira que nem essa que eu tô. De computador, talvez nem a de computador, talvez uma de sala de jantar mesmo. Então, entendem? A gente acaba meio que levando no automático essas percepções da língua, mas em algum momento o nosso cérebro teve que fazer esse trabalho, mesmo que seja inconsciente, de entender que, não, tudo bem, não é porque o meu pai está chamando de bife esse pedaço específico de carne que é só esse pedaço que se chama bife. Todos os pedaços de carne podem chamar bife. Isso é um trabalho do nosso cérebro e a Dib ajuda a gente a entender isso com essa história do hidratante, beleza? E vamos ver aí um segundo momento que ela causa essa desautomatização na nossa percepção da língua e na nossa percepção do jeito que a gente se comunica com as pessoas. E eu falo língua, eu não falo do português especificamente, porque isso de a gente se referir especificamente a uma coisa no mundo, mas usar um nome que a pessoa que está ouvindo pode imaginar várias daquelas coisas no mundo, então ela fala hidratante e mostra uma embalagem só. Mas quando a gente ouve hidratante, a gente entende que pode ser um hidratante em qualquer embalagem, certo? Esse processo que se chama, se eu não me engano, instanciação, eu vou pôr o nome aí na tela porque eu não lembro direito na minha cabeça, mas é uma coisa que se estuda em linguística, é um processo geral de todas as línguas humanas. Então, por isso também esse vídeo é tão legal, porque ele ajuda a gente a refletir sobre uma coisa geral da humanidade, uma coisa de várias línguas humanas e não só da língua portuguesa. E tem mais um momento que a Dib provoca essa desautomatização da língua com o vídeo dela, certo? Vamos ver aqui. Eu tô falando do minuto 7 até o minuto 7h59, que eu vou estar mostrando aí na tela. Se o YouTube me permitir por causa de direitos autorais, mas eu acho que não vão derrubar esse vídeo tão pequenininho, de um canal tão pequenininho. Mas vamos ver, eu vou dar play aqui no minuto 7. Pera, agora sim tá no minuto 7. Então, ela tá ensinando agora como pegar o hidratante e como tirar, né, o hidratante lá para pôr na sua mão. Essa é a embalagem de hidratante. E o que ela tá explicando quando ela faz, pega a embalagem e faz assim, né, tipo, isso aqui, e aí ela abre, tira a tampa e aponta pro buraquinho que sai o hidratante e faz isso aqui. Ela tá falando assim, quando ela fez assim, ela falou, isso aqui é o hidratante, e aí ela tirou a tampa, apontou pro buraquinho e falou, mas isso aqui também é o hidratante. O que ela tá querendo dizer com isso? Ela tá querendo dizer que aquilo que ela tá segurando, a embalagem que ela tá segurando, a gente normalmente chama de hidratante na sociedade. Mas aquilo que está dentro da embalagem, que é o conteúdo da embalagem, a gente também chama de hidratante. Na verdade, né, gente, o que é o hidratante mesmo é o que está dentro. Não é a embalagem toda. Mas a gente chama os dois de hidratante. Isso acontece no Brasil também com essa palavra que já está começando a não fazer sentido de tanto que eu falei, que é hidratante.
né? Acontece também. A gente chama a embalagem de hidratante, mas o que é o hidratante é o que está lá dentro. E esse processo também pode não parecer, porque a gente usa isso no dia a dia, mas também é um caso de linguagem figurada, ou seja, linguagem usada mais para poesia. O fato da gente chamar a embalagem inteira de hidratante, o que está dentro de hidratante, quer dizer que a gente faz um uso da língua que não é baseado no significado certinho do dicionário, no significado literal. A gente usa uma figura de linguagem, isso é um conhecimento que a gente às vezes tem na escola e apaga. Mas esse caso do hidratante, né, e de qualquer coisa, pode ser de refrigerante também. O que é o refrigerante? O que está dentro, né? O que é a Coca-Cola? É o que está dentro da garrafa. Mas às vezes a gente fala, me passa a Coca. E a gente quer dizer, me passa a embalagem de Coca, né? A garrafa de Coca. Mas a gente usa o nome do conteúdo, do que está dentro. Isso é uma figura de linguagem que se chama metonímia, que é quando você pega um detalhe, não detalhe, mas uma parte só do que significa uma palavra e você usa ela para se referir à palavra inteira. Então, nesse caso, repetindo, qual que é o exemplo a ser dado? Ela pega uma parte do significado da palavra hidratante. Qual que é a parte do significado da palavra hidratante? Um creme que você passa na mão e tal. E ela usa essa partezinha para chamar o conjunto todo que envolve o uso de um hidratante. Então ela usa essa partezinha para chamar a embalagem inteira. Quando o nome da embalagem não é hidratante, né? O nome é só embalagem. É uma brisa doida, mas assim, eu espero que ajude vocês a entenderem essa figura de linguagem, que é muito importante, a gente usa no dia a dia e é uma coisa, essa compreensão da essência do que é uma metonímia, dá para eu dar maiores detalhes em outros vídeos, ela ajuda muito a gente a entender tudo na nossa vida, entender filmes, porque lembra, a minha ideia aqui não é falar só de literatura e de compreensão da literatura, ajuda a gente a entender filmes, a entender músicas, a entender um monte de coisa. Eu tô entendendo eu tô entendendo a mensagem de alguma forma de um vídeo de ASMR aqui, de um vídeo do YouTube. Então eu vou tentar começar esse. Não sei se vai ser um quadro novo. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre um vídeo de ASMR e a relação que ele tem com esse livro aqui, Literatura, Violência e Melancolia, do professor Jaime Ginsburg. Eu usei ele para falar mais dessa desautomatização da realidade que a literatura produz, e eu vi aqui que um vídeo de ASMR que é pensado, né, criativo, com a intenção de produzir humor em vez de produzir o choque da violência, também consegue fazer essa desautomatização e consegue fazer a gente pensar um pouco melhor sobre a língua, entrar numa brisa maior mesmo sobre a língua e as linguagens diferentes, linguística, então, que é o estudo da língua, né, a linguística. Então, é bem legal nesse sentido. Gente, obrigado, foi isso. Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal caso vocês tenham gostado. E comentar, mesmo que seja coisa besta, mesmo que seja só gostei ou legal, me ajuda muito, tá bom? E vão ler esse livro, Literatura, Violência e Melancolia, do Jaime Ginsburg. É isso, gente.